Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo de História e hoje a gente vai fazer a correção da nossa apostila número 2, a apostila para o oitavo ano, né, para as turmas 801 e 802. Bem, o tema da nossa apostila foi a Idade Média, né? Já fiz o vídeo para vocês explicando esse conteúdo e espero que vocês tenham assistido. Bem, as nossas atividades, que vamos corrigir agora, elas começam aqui, né, com um diagrama em que vocês devem preencher a partir das informações que são pedidas, né? É um joguinho, uma brincadeira aqui com o nosso conteúdo da Idade Média. Então, ele começa, número 1, igreja cujos membros formavam o clero. Como é que a gente preenche, né, esse tipo de atividade? Então, a gente vai preencher letra por letra, né? Qual é a igreja cujos membros formavam o clero? Que igreja era? Era a igreja católica, né? Então, nós vamos aqui preencher letra por letra, né? Como eu falei para vocês, o nosso diagrama, tá? Então, número 1, católica, igreja católica. Número 2, propriedades autossuficientes onde vivia a maioria da população na Europa medieval. Eram os feudos. Então, preenchemos aqui, feudos. Número 3, residência dos nobres. Qual é o nome da residência dos nobres? Onde moravam os nobres, né? O nome da construção onde moravam os nobres. O castelo. Então, preenchemos castelo. Número 4. A forma de trabalho na qual os servos trabalhavam para sustentar os nobres em troca de terras e proteção, como era o nome desta forma de trabalho, né? Que os servos trabalhavam, nome, né? Servo, né? Servidão, né? A servidão. Número 5. Grupo social formado pelos senhores feudais e seus familiares. Quem eram eles? Eram os nobres. Mas aqui a gente vai colocar nobreza, tá? A nobreza. Número 6. Formavam o grupo dos servos. Quem formava o grupo dos servos? Os camponeses, né? Os trabalhadores do campo, né? Camponeses. Número 7, época na qual começou o período medieval. Quando é que começou a Idade Média, período medieval? No século. Aí esse espaçozinho aqui cinza, ó, a gente vai deixar ele aqui sem escrever nada, tá? Vamos colocar aqui a letra V, né? O V de 5, né? Século 5. Número 8, o modo como se organizou a sociedade europeia no período medieval, nós chamamos de feudalismo. Opa, saíram dois, né? Feudalismo. Número 9. Qualidade muito apreciada no período medieval. Qual é a qualidade muito apreciada no período medieval, né? Uma das qualidades era a fidelidade, né? Que as pessoas fossem fiéis umas às outras. E, por fim, né, usada pelos monges que faziam voto de silêncio para se comunicar. O que esses votos, o que esses monges faziam, né? Eles usavam, né, o que hoje nós chamaríamos de língua, espaço ali vazio de novo, né? De sinais. Ok? Então, nós completamos aqui a nossa número 1.
E aí, acertaram? Lembrando aqui que aparece na coluna aqui mais ao meio o nome do período histórico, que é o tema da nossa apostila, Idade Média. Número 2. Complete o quadro. A gente tem aqui um quadro, e esses espaços em branco do quadro eles devem ser completados, preenchidos com informações. Então, complete o quadro comparando a pandemia da peste negra com a pandemia da Covid-19. A gente lembrando que estamos vivendo um período de pandemia, mas que a Covid-19 não é a única pandemia da história. Já existiram outras pandemias na história, tão mais ou menos graves do que a atual. Então, significa também que se a humanidade sobreviveu, sobreviveremos a essa. Os dados sobre a Covid-19 você já deve conhecer ou precisa pesquisar. Então, veja, por que eu escrevi isso aqui? A gente vai fazer aqui uma comparação. Esse é um quadro comparativo. Vamos comparar informações de algo do passado com algo dos dias de hoje. A peste negra com a Covid-19, tá? Hoje em dia ainda existe, tá, gente? Essa doença, a peste, ela ainda existe, mas não existe a pandemia dela, É uma doença controlada, pelo menos na maior parte do mundo, mas ela ainda existe, tá? A gente está falando aqui da pandemia que aconteceu, quando aconteceu, A pandemia da peste negra está no nosso texto. Opa, saiu bem grande aqui, Ela aconteceu quando? Ela aconteceu na Idade Média, tá? E a Covid-19, Quando aconteceu? A gente pode colocar nos dias de hoje, por exemplo. É possível escrever isso? É possível colocar, hoje. Podemos colocar hoje? Podemos, Mas, para a gente ser mais preciso aqui na história, deixa eu só marcar aqui, para que a gente possa ficar bem nítido para vocês. Então, hoje, o que seria o hoje, Começou em 2010 e... 2010 não, 2020. E está, pelo menos até esse ano 2021, esperamos que não passe, Local de origem, onde surgiu a peste negra? Lá no texto a gente viu, logo no começo do texto, que ela surgiu na Ásia, no continente asiático. Então, a origem da peste negra foi na Ásia, que também, a gente pode botar um pouquinho maior, que também é o local de origem da Covid. Então, temos algo que é semelhante entre as duas. No caso, mais precisamente aqui da Covid na China, mas que está no continente asiático. Micro-organismo causador. Aí a gente tem, no caso, uma bactéria, uma bactéria que é a Yersinia pestis, tá lá, tá lá no nosso texto, a gente vai encontrar, Yersinia pestis. Você pode botar o Yersinia pestis, mas você pode botar também bactéria, tá? Pode botar completo, pode botar os dois. Então, o micro-organismo causador é uma bactéria. No caso da Covid, é um vírus, O coronavírus, um dos tipos do coronavírus, Como é transmitida a peste negra, Como ela é transmitida, como ela passa para o ser humano, Ela é transmitida aqui, Essa bactéria, Yersinia pestis, ela passa para o ser humano pela pulga do rato, Então, a pulga, do rato, ela carrega essa bactéria e ela acaba, ao ir para o ser humano, ela acaba levando, então, a bactéria para o ser humano. No caso da Covid é diferente, Como é que é feita a transmissão da Covid, Ela é feita, de pessoa, para pessoa, uma pessoa, por exemplo, que espirra, que tosse em cima da outra, que fala, e aí a partir da fala da pessoa, da tosse, do espirro, saem as gotículas, gotículas de água, e dentro dessas gotículas tem o vírus,
ela é transmitida de pessoa para pessoa, né? Mas ela também pode ser transmitida, né, pelos chamados aerossóis, né? O que seriam os aerossóis, né? No caso, pelo ar, né? Mas não é o ar, né, gente? Só entendendo aqui, não é o ar, qualquer ar e tal, né? Mas o que seriam esses aerossóis? Seriam justamente essas gotículas, né, que ficam circulando pelo ar dependendo do ambiente. A gente pode pensar, por exemplo, né, num ônibus fechado, numa sala de cinema. Os sintomas, né? Quais são os sintomas aqui, né, da peste? A gente vai colocar alguns, tá? Febre alta, né? Inchaços, tosse, né? E muitos outros. No caso, né, da Covid, quais são os sintomas? A gente também tem, né, a tosse, a gente também tem a febre, né? A gente tem dores de cabeça, perda de paladar, né? Perda de olfato, enfim, são alguns dos sintomas. Ah, professor, né? Mas tudo isso que eu estou falando aqui, como é que a gente sabe, né? A gente sabe porque tem sido dito muito isso, né, nos últimos meses, mas se vocês não sabem, vocês podem também pesquisar, tá? A gente pode procurar na internet, vocês podem fazer também, né? Quem tiver acesso à internet, aproveita e faz aqui a pesquisa sobre a Covid. Tratamento, né? Qual era o tratamento que era dado lá, né, para a peste negra? Bem, hoje em dia seria tratada, né, com remédios, né, com medicamentos e tal. Na época lá do passado, né, que a gente não tinha os medicamentos que existem hoje, né, como é que era feito esse tratamento? Bem, as pessoas faziam com orações, né? Por exemplo, se a gente pegar, né, lá no texto, o que ele informa para a gente aqui, né, desses tratamentos, ele fala de orações, ele também fala de uma coisa chamada de sangria, né? Se vocês observarem aqui nessa nossa ilustração, que a gente tem uma pessoa aqui com uma máscara, né, que seria um médico, veja que ele também está todo paramentado, né, todo vestido, o corpo todo coberto. Repara que ele está fazendo alguma coisa aqui no braço, né, e tem tipo um recipiente. Então, o que ele está fazendo? Ele está tirando aqui, ó, com um corte, ele está tirando sangue, né, da pessoa. E aqui os sintomas, está vendo, gente? A questão dos inchaços, né, que eu tinha falado aqui para vocês. Então, a sangria, né, era uma das formas também de tratamento, né? Ah, mas isso funcionava? Não, né? A sangria, por exemplo, deixava a pessoa até muito mais fraca. Eles acreditavam que ao fazer a sangria, eles tiravam, né, a doença de dentro da pessoa por meio do sangue, mas isso deixava a pessoa muito mais fraca. Assim como existia, né, ignorância naquela época, infelizmente hoje também existe em relação à Covid, né, como, por exemplo, o tratamento precoce, que a ciência já demonstrou que não adianta nada. Não adianta nada você usar o remédio verme, né, para se prevenir, melhor dizendo, da Covid. Né? Isso não adianta. Quais são os tratamentos de hoje? Né? Vocês podem ter dito ou escrito vacina. A gente lembrar que, na verdade, a vacina é a prevenção. Tá? A vacina não é o tratamento. O que é o tratamento? O tratamento é você estar com a doença e o que fazer a partir daí. Né? Então, existem medicamentos que eles vão tratar, não necessariamente curar. Tá? E só quem pode receitar são os médicos, tá? Não é qualquer um. Então, existem medicamentos para tratar os sintomas da Covid. Tá? Por exemplo, se a pessoa tiver alguma inflamação, né, decorrente da Covid, os médicos vão passar anti-inflamatórios, né, para evitar, né, que surjam, né, que surja a partir da Covid, né, bactérias, por exemplo, no pulmão da pessoa, que ele vai passar antibiótico, tá? E a gente tem, né, que as pessoas precisam, né, da intubação, né? Isso daí é algo também que pode, né, na verdade é uma forma aqui de tratamento, né? Intubação, né, para quê? Para que ajudar o pulmão, né, a respirar, né, já o pulmão está comprometido. Quantidade de mortos, né, se a gente for ver lá no nosso texto lá no passado, qual foi a quantidade de mortos, e é um valor, gente, aproximado, né, não se tem um valor certo disso, tá?
100 milhões de pessoas provavelmente. Só queria, antes de avançar, chamar a atenção para vocês para essa imagem aqui, ó. Né? Tá vendo a transmissão, ó, o rato, né, a pulga do rato, né, quando entra em contato com a pessoa, transmite a doença, né, o ciclo aqui da doença. Então assim, calcula-se, né, na verdade, é uma suposição, né, não existem dados precisos, de que 100 milhões de pessoas não ficaram, gente, morreram, né? Olha que número altíssimo, né? E da Covid, né? Da Covid a gente também está na casa dos milhões, tá? Ah, mas como que a gente vai saber isso? Bem, como é que a gente vai saber? Como eu falei, a gente pode fazer aqui, né, uma pesquisa. Então, né, vamos pesquisar sobre a Covid, né? Covid, número de mortos no mundo. A gente pesquisa, né? Número de mortes da Covid no mundo inteiro, né? Olha como a gente está aqui, né? Aqui são dia a dia, né? Temos os casos aqui do dia a dia. Temos aqui 2,99 milhões de pessoas, né, foram mortas pela Covid, né? Ou seja, 2 milhões e 900 mil pessoas, né? Quase 3 milhões. Né? Eu acredito até quando vocês assistirem, infelizmente quando vocês assistirem, né, nós estaremos aí na casa dos 3 milhões, infelizmente, de mortes por conta da Covid e atualmente, infelizmente, também muitos casos no Brasil, tá? Então é isso que eu acabei de fazer agora, né? Ah, professor, não sabia informação. Então, fazendo a sua pesquisa, né, procurando no texto, né, você encontra as informações aqui no texto, as informações sobre a peste, né? E na internet, nas informações que você tenha sobre a Covid, ok? Então, né? Então essa foi a primeira parte aqui da nossa, né, correção. Vamos à segunda parte da correção.